Na última semana, todo mundo foi surpreendido quando o Ministério da Educação desengavetou o projeto que visa criar justamente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão da Paraíba. E agora a grande luta é com o desmembramento, aonde ficaria a reitoria, se em Patos, Souza ou Cajazeiras. Daladier Júnior, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Como você recebeu esse desengavetamento do projeto e como é essa luta agora para que Cajazeiras seja a sede da reitoria? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, telenautas da TV Diário do Sertão. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, sociedade cajazeirense e internet que está nos vindo nesse momento. Eu recebi com deveras alegria toda essa luta, todo esse sonho ser concretizado quando eu estava no período doutoral na Inglaterra, em 2018, estávamos organizando um congresso lá em Birmingham, na Inglaterra, e recebi o projeto de reordenamento dos institutos federais pelo governo Temer. Naquela época, a gente já acreditava que iria se tornar realidade o IF do Sertão, mas por algumas articulações, um tanto quanto a pressão externa, esse projeto de reordenamento não veio a calhar naquele momento. Esse governo eu vejo como diferente, ele não cede a pressões externas. Inclusive, em 2018, encontramos no Congresso Nacional o próprio candidato, ainda Jair Bolsonaro, naquela época, e vemos com bastante alegria esse processo de reordenamento. São 9 estados que foram convidados a participarem dessa reunião hoje às 16 horas, no gabinete do ministro da Educação, onde o nosso reitor, Cícero Nicásio, foi convidado também a fazer parte dessa reunião, pois vai ser comunicada a criação de 10 novos institutos federais e acreditamos que o Instituto Federal do Sertão venha a ser criado agora, e agora a nossa luta é exatamente fazer com que a cidade que tem os melhores números, que tem o maior número de alunos, que tem mais resultados relevantes, que tem uma quantidade de docentes, o dobro da cidade de Patos, a quantidade de técnicos administrativos, o dobro da cidade de Patos. Temos praticamente 3 vezes mais a idade do campus Patos. Concorremos também com o campus Souza, que tem bastante relevância, é um campus antigo, até porque foi a Escola Agrotécnica Federal de Souza, uma autarquia, que foi incorporada pelo projeto da criação dos institutos federais em 2008. Então, nós estamos bastante alegres. Do ponto de vista comparativo, quais são os diferenciais ou as particularidades de cada IF? Por exemplo, Patos, Souza e Cajazeiras, já que você conhece de perto, né? As particularidades, cada um tem a sua vocação, né? O campus Cajazeiras é um campus mais tecnológico, um campo mais voltado às ciências da computação, à robótica, à matemática, à automação industrial. O campus Souza mais voltado para a vocação agrícola, medicina veterinária, e o campus Patos com a sua vocação ainda inicial. O campus Patos, por sua vez, só tem 2 cursos superiores, né? O curso de Engenharia Civil, que nós temos aqui no campus Cajazeiras, onde Cajazeiras também tem o curso de Engenharia Civil e mais outros 5 cursos superiores. Ou seja, nós temos 6 cursos superiores, Souza também tem 6 cursos superiores, todos na área agrícola, né? E também tem o curso de Educação Física, um curso bastante forte. E Patos tem a sua força na área de segurança no trabalho e engenharia civil. Então, professor Daladier, diante desse exposto que o senhor acabou de fazer e relatar aqui no programa Olho Vivo, Cajazeiras reuniria aí itens necessários para ser a sede da reitoria, levando em consideração o número de alunos, de servidores e até mesmo o número de cursos. Exatamente. Desde a nossa primeira proposição, lá quando estivemos em Brasília, compondo a Comissão Assessora de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, de 2014 a 2016, a gente vem discutindo com a bancada paraibana, desde aquela época, a criação de um projeto de lei que contemplasse exatamente a meritocracia. Inclusive, o PL 4389 de 2016, no seu parágrafo único, dita que a escolha da sede da reitoria seria por critérios meramente meritocráticos, né? Então, a gente veio fazendo audiências públicas desde o dia 30 de abril de 2014, aqui no campus Cajazeiras, estava lotado. Nós fizemos audiência pública no campus Patos, nós fizemos audiência pública, inclusive, com a presença do deputado propositor do PL 4389, na época o deputado federal Wilson Filho, que participou dessa audiência pública em Souza, onde a gente expunha exatamente a questão da meritocracia, até para que as próprias instituições pudessem prestar um serviço melhor
ao usuário, ao nosso cliente, ao nosso público, que era trazer uma educação mais inclusiva e inovadora, visando exatamente se transformar na sede do IF do Sertão. Professor, e a influência política? Por exemplo, Cajazeiras e Souza não detém hoje de um deputado federal. Patos, sim. O senhor acredita que há como essa balança ser realmente fiel, ou a força política de Patos, por ter um representante na Câmara, pode ter um peso a mais? Claro que a representatividade política é muito importante, principalmente um deputado que está alinhado ao governo federal, né? O Hugo Mota vem se mostrando bastante articulador, e esse é um ponto muito a favor do Campus Patos, né? Conta também outros deputados que podem estar apoiando o Hugo Mota, não só da Paraíba, mas de outros estados também, mas contamos com a ajuda, o auxílio da comunidade política, tanto dos vereadores, como hoje nós, historicamente, nunca tivemos 3 deputados estaduais. Esses 3 deputados estaduais poderiam nos ajudar bastante. O deputado federal, ontem eu estive reunido com o deputado Wilson Santiago, que é o atual propositor do PL 3057, que cria o Instituto Federal do Sertão, visto que, quando o deputado Wilson Filho deixou de ser deputado federal, o projeto de lei 4389 ele fora arquivado. Então, o processo teve que começar tudo do início. A gente já tinha avançado em 2 comissões na Câmara pela aprovação do parecer, enfim. Por isso que o IF do Sertão, ele hoje está à tona. Nós apresentamos esse projeto ao ministro, na época, Mendonça Filho, no seu gabinete, expomos a necessidade do desmembramento, tanto é que ele encomendou fazer um estudo, e o Instituto Federal do Sertão da Paraíba estava nesse estudo de reordenamento dos institutos federais. Enfim, e antes dele sair como ministro da Educação, ele ainda criou a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, exatamente visualizando a nossa ideia do desmembramento. Enfim, fizemos um manifesto. Cajazeiras e Souza não jogou a toalha nessa luta. Nunca jogamos a toalha, né? Até porque toda essa luta foi encampada pelo Campus Cajazeiras, né? Em nenhum momento a gente viu, por exemplo, o deputado Hugo Mota, que desde aquela legislatura de 2016 já era deputado federal, apoiando essa bandeira. Agora que tudo se desenha para a criação do Instituto Federal, ele vai puxar a sardinha para o lado de Patos. Mas reiteramos o fato de que nunca antes na história a cidade de Patos, em relação à representatividade política, lutou pela criação do Instituto Federal do Sertão da Paraíba. Em nenhuma das comissões, em nenhuma das nossas conversas e contatos, o deputado Hugo Mota respondeu, e não seria justo com a sociedade sertaneja, com essa cidade que tem uma vocação educacional, uma vocação tecnológica bastante forte, que nós percamos essa reitoria. Professor, o que é que muda, havendo e confirmando-se realmente esse desmembramento? O que é que muda do ponto de vista da autonomia, até mesmo eu diria que a autonomia financeira, já que há o desmembramento, o Instituto Federal do Sertão ele vai ganhar autonomia, até mesmo para investimentos e buscar outros cursos também. Claro, eu acho que o grande diferencial não é só a parte financeira, mas principalmente a tomada de decisão pontual. Nós, agora do Sertão, é que vamos tomar as nossas decisões. Nós não vamos esperar as decisões do litoral. A gente sabe que o estado da Paraíba, apesar de ser um estado pequeno, é um estado que tem 223 municípios. É um estado que tem muitos municípios. E as realidades de cada região são diferentes. A realidade de João Pessoa é diferente, a realidade de Campina Grande é diferente, a do Sertão é diferente. Então, nós precisamos corrigir essa distorção histórica em relação à distribuição de renda, e nada melhor do que fazer isso através da educação, de trazer oportunidades, trazermos empresas de tecnologia, fomentarmos a criação de parques tecnológicos. Por exemplo, a gente, aqui no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mesmo antes de formar o aluno, as empresas já estão vindo aqui pensar os nossos bons cérebros para trabalhar nessas empresas multinacionais, como é o caso da Accenture. Hoje nós temos alunos trabalhando no Canadá mesmo antes de se formarem. Enfim, semana passada a empresa HealthX, lá do Porto Digital de Recife, veio para aqui, para Cajazeiras, para firmar uma parceria. Então, essa tomada de decisão pontual vai fazer com que a gente possa lidar diretamente com o governo do Estado, com outras lideranças políticas, a fim de que a gente possa trazer mais emprego e renda para a nossa cidade, para a nossa região, através da educação inclusiva e inovadora.